grato. E o que levou você pra São Paulo? Você foi estudar, fazer faculdade? Gu, essa questão familiar de nascer numa família humilde, não sei o quê, eu sempre quis, tinha os amigos, você não pode andar aqui lá porque você não é rico, né? Você tá andando com os riquinhos, mitidinho. Velho, dentro de mim eu falava assim, eu quero fazer faculdade, não é pra ser rico, eu quero estudar, cara, quero fazer alguém, quero não sei o que. Uma vez a gente foi pro Play Center, voltando de ônibus, eu, minha mãe e minha tia até falecida, eu falei assim, mãe, na Marginal. Falei, mãe, decora o caminho aí pra você ver que eu vou morar aqui, cara. Eu tinha 12 anos. Eu vou morar aqui quando eu crescer. Eu vou dar uma corrigida na luz da sua câmera enquanto você pode continuar contando. Aí ela falou, fica quieto, né? Não sei o que, tá maluco. E aí, velho, eu queria fazer faculdade pra ser alguém na vida, pra, sei lá, pra crescer e tal. E não tinha grana. Não tinha grana e não tinha como pagar a faculdade particular. Eu comecei a prestar faculdade estadual. Eu lembro, velho, que eu trabalhava num café, chamava Café Santa Edviges aqui em Borborema. Chegava na escola fedendo café. A galera, você tomava banho e chegava na escola, suava, vinha o cheiro de café. E aí eu ganhava R$70, mano. R$70, o cursinho em Ibitinga era 72. Minha mãe me dava R$2, eu ia pra Ibitinga no Objetivo fazer cursinho pra prestar. USP, Unesp, Unicamp. Era a única coisa que eu não podia fazer faculdade particular. Aí descobri a FATEC em Taquaritinga. Aí prestei uma vez USP, Unesp, Unicamp, não passava. Prestei no outro ano, não passava. 1 ano e meio de cursinho, eu passei na FATEC em Taquaritinga. Que na época tinha... Puta faculdade. Na época, eu não sei, não tô falando mal, mas na época tinha menos ainda. Tinha 7 FATECs. Hoje tem no estado inteiro. Era super concorrido. Eu lembro que essa FATEC de São Paulo de tecnologia era mais de 100 por vagas. Taquaritinga era 7, 8 por vaga. Cara, eu trabalhava no escritório aqui em Borborema, a menina me ligou e falou assim, em março, a aula tinha começado em fevereiro. Ela falou assim, Andrei, eu falei, sim, você ficou em 21 da lista de espera, as aulas já começaram faz um mês, e o senhor foi aprovado. O senhor tem interesse na vaga? Eu falei, você não tem noção, né, cara? Eu tenho muito. Tem que estar aqui até amanhã, e o curso era integral, eu não podia trabalhar. Mas, cara, as coisas acontecem tão com tempo a acontecer que meu avô morava em Taquaritinga. Então, assim, eu morava com meu avô, não pagava nada, ia pra faculdade, que eu não pagava nada, ia com R$3, R$5 pras festas e voltava louco, né? Bebida de graça. Não sei, não aparecia, amizade não brota, cerveja e não sei o quê. E assim, cara, eu vou falar uma coisa pra quem tem sonho de estudar. Eu não sei, galera, se tem tanto sonho como eu tinha, mas eu acordava de manhã, ia às 7h30 pra aula. Velho, eu amava pegar os cadernos debaixo do braço e descer a Rua do Comércio ali em Taquaritinga. Tô indo pra faculdade. Cara, aquilo me dava, não é um orgulho, me dava um tesão de falar, cara, porque eu via na televisão aquilo e eu achava que eu nunca fosse conseguir faculdade de dia, sabe? Aquilo era muito distante de mim. E aí tinha aula depois do almoço, eu tinha prazer em ir na aula 1h da tarde, acabar de almoçar e ir na aula. Eu queria, eu gostava daquilo, sabe? Porque pra mim era coisa que não tava ao meu alcance. Eu sei exatamente, eu não sei também expressar direito, eu sei exatamente o que você tá falando. Nossa, cara, então eu acordava de manhã com uma vontade de ir pra aula e estudava de madrugada, ia pra festa. Eu sempre fui aquele cara que ia pra todas as festas, mas que também ia bem em todas as matérias, adorava o que eu fazia. Fiquei 3 anos em Taquaritinga, cara, no último ano fui fazer um processo seletivo no Citibank em São Paulo, puta... Citibank é o banco é um banco, já fechou banco, também, né? Não, hoje ele chama Citi, eles mudaram de nome, mas existe ainda. Existe ainda? Passou por uma crise gigantesca ainda em 2008 e tal, mas existe. Eu lembro do Citibank Hall, que é um lugar lá que é... É um lugar de shows que o Citibank patrocina. Isso eu lembro. Cara, a primeira vez que eu subi a escada rolante do metrô Consolação, cara, eu olhava assim nos prédios, eu falei, não tem noção, eu tava fedendo café, mano, até ontem, cara. Aí eu olhava e falei, não é possível, né, cara, não é possível. E, enfim, tinha 640 candidatos, Gustavo, e eu passei, era 14 vagas. E aí, você passou em? Eu não lembro, eu sei que era 14 vagas porque tinha TI, tinha marketing, tinha RH, não sei o que, não sei o que. E eu fui na área de TI. Aí foi 4 meses de processo seletivo e tal. A menina, você vai vir para São Paulo, vai começar. E era legal que dentro do Citi, os estagiários não entravam sendo ridicularizados. Eles já entravam com um crachazinho de... Caraca, você passou no estágio do Citi. Então a gente era recebido com café da manhã. Você chegava nas áreas, você que é um novo estagiário, muito prazer. Você já passava num crivo grande. Entendi. Porque hoje em dia a gente, entre aspas, fala, esse é o estagiário, vem aqui varrer o chão. Não era isso, cara. O cara já entrava com
um bottom lá de... Caramba, você Passei passou num processo seletivo de ali 600, do caramba. vem cá. E aí começou minha vida em São Paulo, velho. Puta, aí foi logo no primeiro ano de Citibank. Nesses 4 meses do processo, você tava em São Paulo? Borborema. Você tava em Borborema, ia voltando. lá, fazia, juntava dinheiro. Bom, eu lembro que uma vez eu tive que fazer uma rifa pra prestar um vestibular da FUVEST. Era R$90 a inscrição. Era caro o vestibular. R$90, Fiz uma rifa, acho que eu nunca nem falei isso pra ninguém. Fiz uma rifa pra poder fazer inscrição. Enfim, 4 meses, fui pra São Paulo, vai e tal. Passei. E um ano depois de eu estar em São Paulo, foi a história do Citibank, eles sempre efetivaram todo mundo. Nesse ano que eu tava lá, vai ser todo mundo efetivaram. E eu me encontrei tanto, cara, porque eu tava fazendo o que eu queria, eu tinha terminado a faculdade, tava numa empresa massa, que valorizava funcionário, tava morando com o Edu Leme, aqui o seu Romeu, você conhece o seu Romeu que tinha o pronto-socorro da cerveja, o pai do Rafa McLaren? Sim. Morei na casa deles, o Edu morei 1 ano na casa deles, morei eu, o Edu, a Paty, tenho uma gratidão imensa pela família deles. Cara, eu tava vivendo um momento assim, pleno da minha vida. Caraca, velho, que Deus, que bom. Minha família tá bem, eu tô em São Paulo, não sei o que lá. Aí chegou o pessoal da Interchain, da Interchain, que era a empresa do City. Esse ano não vai efetivar os estagiários. Começou aquele burburinho. A empresa não tá bem, não vai efetivar. Cara, eu não sei se foi isso, porque o último ano da FATEC em Taquaritinga, eu fiz viajando. Eu não conseguia transferência para São Paulo. Aí eu cheguei na direção e falei, amigo, eu passei num estágio bom pra caramba em São Paulo, eu não consigo transferência. Aí o diretor deu um papel e falou, então você só vem fazer prova. Então tinha dia que eu vinha, na segunda-feira de meio-dia, eu vinha para Taquaritinga, chegava às 6 da tarde, fazia prova, pegava o ônibus à meia-noite, chegava em São Paulo às 7 da manhã, tomava banho, 8 horas estava indo para trabalhar. E eu fiz 6 meses. Eu não sei se foi isso, se foi estresse que não ia ser efetivado, se foi químico, cerebral, não sei o quê. Com 1 ano de Interchain eu tive a minha primeira síndrome do pânico, fudida, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Síndrome do pânico, mas como é que é uma síndrome do pânico? Cara, um dia, era 6 horas da tarde, eu desci do elevador, a hora que fui passar na catraca, eu senti o meu olho, a hora que eu olhei meu olho, ele tinha estourado uma veinha. Ficou super vermelho um olho. Eu saí, era Bela Sintra com a Paulista, eu saí na Bela Sintra pra pegar o metrô, bum, sensação de morte. Vou morrer. Eu vou morrer. E eu tô falando de 25 anos atrás. Horrível, né? 25 anos atrás. Hoje em dia, por mais que a gente tenha que divulgar a informação cada vez mais, a gente sabe o que é síndrome do pânico. Você já ouviu falar de transtorno emocional, ouviu falar de depressão, ouviu falar de ansiedade. Eu já ouvi falar, mas tipo, eu nunca sabia como Sim, seria o caso. Mas 25 anos atrás, o que eu imaginava? Disso, né? Que eu tava ficando louco. Eu tenho um tio que faleceu, ele era esquizofrênico. Primeira coisa que veio na minha cabeça, Andrei, tô ficando louco. Aí nesse dia eu falei, eu não tô passando. Vou morrer. Tava saindo do serviço. Saiu do trabalho, vou morrer, mas a sensação, aliás, pra fazer um parênteses, pra quem não sabe o que é síndrome do pânico, a melhor maneira de definir é essa. Uma crise de síndrome do pânico é uma sensação eminente de morte. Você tem plena certeza que você vai morrer naquele minuto. A crise grave, porque a pressão baixa, o olho fica amarelo, que sem sangue nenhum, você tem medo de tudo, medo, e a sensação é iminente de morte. Meu Deus. Aí eu cheguei no metrô, que era pertinho, não peguei o metrô, ainda bem que eu tinha grana, falei, vou de táxi. Falei, mano, corre que eu não tô passando bem. Lembra que eu fui com o vidro aberto. Chegamos lá, eu falei com a Paty, essa filha que morava, filha do senhor meu que morava, eu falei, Paty, me leva no hospital que eu não tô bem. Enfim, não vou me estender, fui pro hospital, o médico atendeu e falou, cara, tá tudo bem, você acha que você tá com uma crise de nervoso, não sei o que. Só que aquele baque de pânico que veio, ele não passou. Eu não consegui dormir, no outro dia eu acordei, cara, juro por Deus, eu acordei uma pessoa que não era mais a mesma. Eu não era mais a mesma pessoa. Aí eu fui num médico lá, ele me falou assim, olha, você tá tendo um ataque de estresse, se eu fosse você eu ficava 15 dias no interior, depois eu voltava. Eu com medo de perder o emprego, falei, como é que eu vou chegar a falar com 15 dias fora? Não fui. Cara, antes eu tivesse ido. Acho que eu tinha poupado muito psiquiatra, muita terapia na minha vida, enfim, né, as coisas têm que, elas são como tem que acontecer. Aí, cara, ao longo dos próximos meses eu via que a minha cabeça não era mais a mesma de antes daquele dia. E aí falei, bom, já sei que eu tô ficando louco. Meu tio ficou esquizofrênico com 22 anos, eu tinha 22 anos. Como é que eu vou falar pra minha mãe que eu tô ficando maluco? Porque meu tio, antigamente, ele passou por várias clínicas de sanatório. Uhum. E clínicas sanatório, cara, com todo respeito, cara, hoje em dia elas são, infelizmente, é uma causa que eu queria lutar. Elas são depósito de gente, cara.
Você vai lá, é Pra assim, você é, descartar quem as tá- famílias não têm o que fazer. A não ser que você tenha muita grana, muita grana. Senão você vai lá e coloca a pessoa, não vai buscar mais. É deprimente, né? Eu fui imagino. visitar muito, é deprimente uma clínica hoje em dia. E aí na minha cabeça eu falei, bom, eu tô ficando louco, eu vou, como é que eu vou falar com a minha mãe e com meu pai, não sei o quê. Comecei a procurar psiquiatra, cara. Fui numa psiquiatra uma vez, nunca esqueço. Ela me deu um remédio e falou assim, ó, vou te falar uma coisa de uma vez por todas. Depressão mal curada é depressão pra vida toda. Você não tá ficando louco, você não é esquizofrênico, você tá com depressão. Só que isso com 25 anos atrás... É difícil de aceitar, né? Aí eu cheguei e falei com meu pai e com a minha mãe aqui, eu lembro que eu vi uma infoexame vermelha, uma capa vermelha, escrito assim, o que é depressão? Gigante. Comecei a ler a matéria, o que era depressão, puta, eram os meus sintomas todos, não é assim, idênticos. Daquele dia, olha só que louco, eu agradeci pra caramba, falei, puta, graças a Deus. Não é esquizofrenia. Eu tô com depressão, a puta que pariu que seja, desculpa o termo, mas eu não tô morrendo, não tô ficando louco. E aí, cara, eu fiquei mais tranquilo. A gente vai, até vou passar um pouco isso, porque isso se perdurou por um tempo, porque uma que você não aceita, o meu ciclo de vida em São Paulo, de trabalho, e de festa, e de álcool, e de não sei o quê, de transtorno emocional, e de medo da sexualidade, falar que eu era gay, que eu não tinha. Nesse não era momento você ainda não tava... Não, eu sabia que eu era, mas nunca tinha ficado com cara, eu namorava menina, ou seja, pra mim eu ainda não tava aceito. Então tudo isso fez com que a depressão se instalasse ali. Porque se você deixar a depressão se instalar, ela vira cíclica. É verdade. Aí fudeu. Ela vira cíclica na sua vida e as pessoas acham que vão ficar naquilo a vida inteira. Então assim, cara, eu sou uma prova viva de que você não fica se você não quiser. Eu tenho que agradecer muito que eu procurei os melhores profissionais, eu procurei terapia de tudo quanto é jeito tudo que você imaginar, chá de ayahuasca, eu procurei o centro espírita que eu vou até hoje, eu procurei narcóticos anônimos, melancólicos anônimos, eu tive apoio da minha família, eu tive apoio de meu pai, da minha mãe, de amigos, então assim, óbvio que eu me cerquei de uma cadeia que me ajudou, mas a depressão, ela te faz acreditar que acabou, mano. O seu cérebro te faz acreditar que, fala, irmão, não tem mais jeito. Daqui, acabou, você não consegue mais. Ou você se mata, ou você fica no sofá. Não, acabou. E é um sintoma até você entender que aquilo lá faz parte do sintoma da doença. Pô, enfim, bem isso complexo, né? É muito Pelo amor de louco, Deus. é muito louco. E aí foi, cara. Eu fiquei em São Paulo 17 anos.